Olá, tudo bem? Espero que vocês tenham tido uma boa semana, tenham usufruído do exercício de ler diariamente a Bíblia. E nós voltamos novamente ao nosso estudo, hoje o estudo 19. Nós paramos no estudo 18 em Atos capítulo 19, do versículo 17. E hoje vamos iniciar nosso estudo com Atos capítulo 18, dos versículos 18 a 23. Abra sua Bíblia e acompanhe a leitura que eu farei neste instante, ok? Vamos lá. Versículo 18. Mas Paulo, havendo permanecido ali ainda muitos dias, por fim, despedindo-se dos irmãos, navegou para a Síria, levando em sua companhia Priscila e Áquila, depois de ter raspado a cabeça em Cencreia, porque tomara voto. Versículo 19. Chegados a Éfeso, deixou-os ali. Ele, porém, entrando na sinagoga, pregava aos judeus. Rogando-lhe eles que permanecesse ali mais algum tempo, não acendeu. Mas, despedindo-se, disse: Se Deus quiser, voltarei para vós outros, e embarcando partiu para Éfeso, ou de Éfeso. Versículo 22. Chegando a Cesareia, desembarcou subindo a Jerusalém, e tendo saudado a igreja, desceu para Antioquia. Versículo 23. Havendo passado ali algum tempo, saiu apressadamente, atravessando sucessivamente a região da Galácia e Frígia, confirmando todos os discípulos. Vamos analisarmos alguns versículos para que nós possamos entendê-los melhor. No versículo 19, aparece essa expressão tomar a voto. Embora pela frase pudesse ser aplicada a Áquila, e provavelmente Paulo é que está em questão. O voto do nazireu requeria rigorosa pureza espiritual, que teria sido impraticável em terras gentias. Você pode observar isso lendo Números capítulo 6, versículo 1 até o 21. Cortando era propriamente um voto privado, tomado por Paulo como um exercício religioso. Deixava-se o cabelo crescer durante o período do voto, e cortá-lo marcava a conclusão do voto, e era talvez uma expressão de gratidão a Deus. No versículo 23, aparece também a expressão algum tempo. Presume-se que Paulo esteve em Antioquia por vários meses, mais ou menos do outono de 52 depois de Cristo até a primavera de 53 depois de Cristo. Também nesse versículo aparecem duas regiões, a Galácia e Frígia. Paulo começou sua terceira viagem missionária na parte frígia da Galácia, ao sul da Ásia Menor, a área mais próxima do seu trabalho anterior. Vamos continuar lendo e estudando nossa Bíblia nesse estudo que estamos fazendo de Atos dos Apóstolos. Abra sua Bíblia agora em Atos capítulo 18, dos versículos 24 até o 28. Vamos ver. Fala-nos aí sobre a terceira viagem missionária de Paulo. Vamos lá. Nesse meio tempo, chegou a Éfeso um judeu natural da Alexandria, chamado Apolo, homem eloquente e poderoso nas Escrituras. Ele era instruído no caminho do Senhor, e sendo fervoroso de espírito, falava e ensinava com precisão a respeito de Jesus, conhecendo apenas o batismo de João. Versículo 26. Ele, pois, começou a falar ousadamente na sinagoga. Ouvindo, porém, Priscila e Áquila,
tomaram-no consigo e, com mais exatidão, lhes expuseram o caminho de Deus. Versículo 27. Querendo ele percorrer a Acaia, animaram-no os irmãos e escreveram aos discípulos para que o recebessem. Tendo chegado, auxiliou muitos daqueles que, mediante a graça, haviam crido. E versículo 28, encerrando o nosso texto. Porque, com grande poder, convencia publicamente os judeus, provando por meio das Escrituras que o Cristo é Jesus. Vamos examinar agora alguns versículos nesse texto que nós lemos. Só um minutinho mais, nós vamos já. Vamos ler aí o versículo 24. Versículo 24, aparece a pessoa de Apolo. O livro de Tito, no capítulo 3, versículo 13, fala de Apolo ao lado de Zenas, que não é mencionado em outra carta no Novo Testamento. Aparentemente, é um dos colaboradores de Paulo. Apolo era natural da Alexandria e era notável por sua eloquência. Ele é bem conhecido por causa do seu ministério em Corinto. Você pode confirmar lendo 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 12. No versículo 25, fala-nos também que ele era fervoroso de espírito. Ou carta aos Romanos, capítulo 12, versículo 11, afirma que não se deve haver hesitação ou preguiça na vida cristã. O crente deve ser fervoroso, vivendo em Cristo com entusiasmo e com muita energia. No versículo 27 desse texto que nós lemos também aparece a expressão auxiliou muito. Da mesma maneira que Apolo, Paulo afirma que o seu alvo era pregar o Evangelho, em lugar onde ainda não havia isso acontecido. O texto que eu citei agora há pouco, de Romanos capítulo 12, versículo 11, diz: no zelo não sejais remissos, sede fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. Vamos continuar lendo. Agora mais um texto. Vamos abrir agora Atos capítulo 19, versículo 1, e ler o que nos fala. Paulo em Éfeso é o texto. Aconteceu que, estando Apolo em Corinto, Paulo, tendo passado pelas regiões mais altas, chegou a Éfeso e, achando ali alguns discípulos. Versículo 1 nos fala qual é a região, regiões mais altas. Quando tinha encerrado seu ministério na Galácia, Frígia, Paulo continuou em direção oeste, por terra através da região de Colossos, Laodiceia e Hierápolis, conforme você pode confirmar lendo Colossenses capítulo 4, versículo 13. No vale do Lico, e finalmente chegou à cidade de Éfeso. Aqui, ele ministrou por cerca de 3 anos, ou seja, de 53 a 56 depois de Cristo. É citado nesse versículo também a cidade de Éfeso. Vamos observar o que nos fala sobre esse assunto. Éfeso era a capital da província romana da Ásia.
Éfeso tinha sido fundada cerca do século 12º a.C. por Iônios de Atenas. Ele tornou-se uma grande potência comercial, mas a sua prosperidade econômica declinou, principalmente porque a erosão invadiu o rio, causando eluvião e entupimento no porto. A cidade devia sua riqueza e prestígio ao templo de Ártemis, construído em honra da deusa da fertilidade. A Éfeso dos tempos de Paulo tinha já passado do seu apogeu, mas era ainda um importante centro comercial. Leiamos agora os versículos de 2 até ao 4. Vamos lá? Atos 19, capítulo 2, Atos 19, versículo 2 a 4. Diz o texto: Perguntou-lhes: Recebestes, porventura, o Espírito Santo quando crestes? Ao que responderam: Pelo contrário, nem mesmo ouvimos que existe o Espírito Santo. Então Paulo perguntou: Em que, pois, fostes batizados? Respondeu: No batismo de João. E versículo 4 desse texto, vamos lendo. Disse-lhe Paulo: João realizou o batismo de arrependimento, dizendo ao povo que crescem naquele que vinha depois dele, a saber, em Jesus. Vamos analisar esses versículos. No versículo 2, aparece a pessoa do Espírito Santo. Como seguidores de João Batista, esses crentes não tinham sido instruídos a respeito da vinda do Espírito. Note-se que todas as categorias de pessoas recebiam o batismo do Espírito Santo: judeus, gregos, tementes a Deus, samaritanos e gentios também. Ainda no versículo 4 do texto aparece a característica de batismo de arrependimento. Marcos capítulo 1, versículo 4, registra que João pregava o batismo de arrependimento para a remissão de pecados. A comunidade de Qumran, com a qual João pode ter tido contato em sua juventude, praticava atos de purificações e batismos. Também os convertidos ao judaísmo eram batizados. A inovação de João foi exigir um único batismo de israelitas que já estavam na comunidade da aliança. Para ele, exigir tal gesto de arrependimento radical é um sinal de chegada à nova aliança. Veja Mateus capítulo 3, versículo 8, que diz: Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. Continuamos nosso estudo. Vamos ler agora Atos dos Apóstolos, capítulo 19, dos versículos 5 até o 7. Acompanhe. Eles, tendo ouvido isto, foram batizados em nome do Senhor Jesus. E, impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo. E tanto falavam em línguas como profetizavam. Versículo 7. Eram ao todo uns 12 homens. Vamos analisar alguns versículos desse texto lido para que nós possamos crescer espiritualmente. Versículo 5. Aparece a expressão batizados em nome do Senhor Jesus. Atos, capítulo 8, versículo 12 e 16, cita exemplos de batismos incluindo de Simão, o mágico. No versículo 6, aparece que eles falavam em línguas e profetizavam. A experiência
que os gentios de Éfeso tiveram quando receberam o Espírito Santo é paralela àquela que os judeus, em Atos, capítulo 2, versículo 4 e 11, dos samaritanos, em Atos, capítulo 8, versículo 14 a 17, e dos gentios tementes a Deus, em Atos, capítulo 18, versículo 44 a 47. Ou melhor, Atos, capítulo 10, versículo 44 a 47. Esse episódio é uma extensão da experiência do Pentecostes para ainda em um outro grupo de pessoas também. Veja o que nos diz Atos capítulo 19, versículo 2. Profetizaram, também há uma expressão nesse versículo. Nessa passagem, pode ser equivalente a falar as grandezas de Deus, que você pode confirmar lendo Atos capítulo 2, versículo 11, e falando em engrandecendo a Deus em Atos capítulo 10, versículo 46 e 47, cujo texto diz: pode ou melhor, os que ouviam falando em línguas e louvando a Deus, então perguntaram a Pedro: porventura pode alguém recusar a água para que sejam batizados? Pois porque assim como nós recebemos o Espírito Santo. Você pode verificar e confirmar esse detalhe. Vamos ver agora os versículos 8 até o 10. Estou lendo Atos 19, versículos 8 até o versículo 10. Vamos lá. Versículo 8. Durante 3 meses, Paulo frequentou a sinagoga onde falava ousadamente, dissertando e persuadindo com respeito ao reino de Deus. Visto que alguns deles se mostravam empedernecidos e descrentes, falando mal do caminho diante da multidão, Paulo, apartando-se deles, separou os discípulos, passando a discorrer diariamente na escola de Tirano. Versículo 10. Durou isto por espaço de 2 anos, dando ensejo a que todos os habitantes da Ásia ouvissem a palavra do Senhor, tanto judeus como gregos. No versículo 10 aparece uma informação que ele pregava na escola de Tirano. Nada além é sabido acerca de Tirano. Alguns manuscritos acrescentam de 5ª à 10ª hora, ou seja, das 11 da manhã às 4 da tarde. Pode ser que Tirano usasse a sala nas horas frescas da manhã e cedesse a Paulo para o resto do dia. No versículo 10, a localização Ásia. A província romana, na parte oeste da Ásia Menor. Como resultado desse ensinamento, grupos dos que criam foram formados em diversos lugares. Vamos lá. Continuemos lendo os versículos 11 e 12. Estou lendo Atos, capítulo 19, versículos 11 e 12. Acompanhe a leitura. E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia milagres extraordinários. Versículo 12. A ponto de levarem os enfermos lenços e aventais do seu uso pessoal, diante dos quais as enfermidades fugiam das suas vítimas e os espíritos malignos se retiravam. Versículo 11, vemos que eles faziam muitos milagres. Em
No Evangelho de Marcos, capítulo 16, versículo 20, nós vemos a pregação do Evangelho sendo confirmada também por sinais. Nos versículos 17 e 18, detalha alguns sinais que acompanham aqueles que creem. Confirme novamente. No versículo 12, aparece também aos enfermos. Isso aqui não foi uma iniciativa de Paulo. Por causa do seu passado religioso pagão, os efésios estavam acostumados a empregar meios supersticiosos. Confirme lendo Atos, capítulo 19, versículo 19 também. Deus ajustou sua obra de graça à ignorância deles. Isto é, ainda nesse mesmo versículo 12 aparecem lenços e aventais. Isto é, agasalhos ou aventais que Paulo utilizava quando trabalhava normalmente. Vamos ler um texto um pouco mais longo. Atos, capítulo 19, versículos 13 até o 20 agora. Acompanhe a leitura. Atos 19, de 13 a 20. Diz a palavra do Senhor. E alguns judeus exorcistas, ambulantes, tentavam invocar o nome do Senhor Jesus sobre possessos de espíritos malignos, dizendo: Esconjuro-vos por Jesus, a quem Paulo prega. Os que faziam isso eram de 7 filhos de um judeu chamado Seva, que era também sumo sacerdote. Mas o espírito maligno lhe respondeu: Conheço a Jesus e sei quem é Paulo, mas vós, quem sois? E o possesso do espírito maligno saltou sobre eles, subjugando-o a todos. Versículo 16, ou versículo 17, melhor dizendo, continuando 16, de tal modo prevaleceu contra eles que, desnudos e feridos, fugiram daquela casa. Versículo 17 agora. Chegou este fato ao conhecimento de todos, assim judeus como gregos, habitantes de Éfeso. Veio o temor sobre todos eles, e o nome do Senhor Jesus era engrandecido. Versículo 18. Muitos dos que creram vieram confessando e denunciando publicamente as suas próprias obras. Versículo 19. Também muitos dos que haviam praticado artes mágicas, reunindo os seus livros, os queimavam diante de todos. Calculados os seus preços, achou-se que montavam a 50.000 denários. E finalmente, versículo 20. Assim, a palavra do Senhor crescia e prevalecia poderosamente. A primeira expressão que nós vimos no versículo 13 são espíritos malignos. Nos tempos antigos, era prática comum usar nomes mágicos para expulsar maus espíritos. Os judeus em Éfeso pretendiam invocar o nome do Senhor Jesus sobre aqueles possessos, tentando imitar o que Paulo fazia. Leia Atos, capítulo 19, versículos 12, 16, 18. No versículo 17, aparece a expressão: veio temor sobre todos. Em Lucas, capítulo 1, versículo 65, e capítulo 7, versículo 16, encontramos outros fatos que provocaram temor entre todos os ouvintes e os participantes. Ok, estamos encerrando por hoje o nosso estudo de número 19. Voltaremos, se Deus quiser, na próxima semana com um novo estudo. Mas não podemos deixar de continuar pedindo a você que continue lendo a Bíblia diariamente, principalmente os textos que nós indicamos e não lemos,
porque eles fazem parte e completam o nosso estudo. Fique com Deus. Que a mão do Senhor esteja sobre cada um de vocês, curando, fazendo com que todas as suas enfermidades, todos os seus problemas, sejam entregues na mão dele para a honra e glória do nome do nosso Deus. Fique com Deus e até a próxima semana, se Deus quiser.